Olá, eu sou Wagner, mediador presencial de Angra dos Reis, e neste vídeo nós vamos resolver uma questão sobre vetores. Bom, vamos lá. Considere os vetores A, menos 2i mais 1j, B, 2i mais 3j e C, mais 3i. No espaço quadriculado abaixo, considere que cada quadrado tenha 1 cm de lado e faça o que se pede. No item A, desenhe os vetores A, B e C. Então vamos lá. Para desenhar os vetores, nós temos que ter atenção a alguns detalhes. Perceba que os vetores A, B e C, eles foram representados em termos dos unitários i e j. Os vetores unitários são vetores de tamanho 1 que representam a direção em que nós vamos representar as componentes do vetor. Então, o vetor A tem uma componente horizontal que mede 2, está apontada para a esquerda. O sinal negativo só indica que essa componente aponta no sentido oposto ao unitário correspondente a ele. No caso aqui, i menos 2i são 2 unidades para a esquerda. Aqui, 1j significa uma unidade na vertical para cima. Tá bom? Então vamos lá. Vamos representar o vetor A. Então eu escolho algum lugar da página para começar, da malha quadriculada, e a componente horizontal, 2 unidades para a esquerda. 1, 2. A componente vertical, 1 unidade para cima. Está aqui, 1 unidade para cima. Então, nós representamos o vetor A. O vetor B, ele tem 2 unidades na direção I, 2 unidades na horizontal e 3 unidades na direção vertical. Como os sinais são positivos, as componentes possuem mesma direção e mesmo sentido dos unitários i e j. Então, desenhando o vetor B, 2 unidades para a direita, na horizontal, e 3 unidades para cima, na vertical. 1, 2, 3. Então, o vetor B desenhado também. E agora o vetor C são 3 unidades na direção horizontal e para a direita. Tá bom? Sentido do unitário i positivo para a direita. Então, 1, 2, 3. Então aqui está aqui o vetor C. Item A concluído, desenhamos os 3 vetores. Na letra B, desenhe o vetor soma dos 3 vetores. O vetor soma é a soma do vetor A mais o B mais o C. Então vamos lá. Para fazer a soma dos vetores, precisamos fazer uma cópia de cada um desses vetores que nós desenhamos anteriormente. Para somar vetores, temos que seguir a seguinte regra. Nós colocamos a frente de um vetor na parte de trás do vetor seguinte. Então, nós vamos fazer o seguinte. Escolhemos um lugar para representar o vetor A. Terminou o vetor A, tem que começar o vetor B. E onde termina o vetor B, começa o vetor C. Todos os vetores já estão representados, agora vamos desenhar o vetor soma. O vetor soma, ele une o primeiro vetor, o início do primeiro vetor, com o final do último vetor. Está aqui.
Esse é o vetor A, o vetor B, o vetor C, nosso vetor S. Uma coisa que vocês podem se perguntar é se a ordem usada para representar o vetor S faz diferença. Bom, vamos ver aqui se nós mudarmos a ordem como organizamos os vetores, se muda em alguma coisa o vetor S. Eu comecei com o vetor A, eu vou começar agora com o vetor B. Eu coloco o vetor B, na ponta do vetor B eu represento o vetor A e depois coloco o vetor C. Como a regra disse, eu vou pegar a ponta, o início do primeiro vetor com o final do último. E veja que o vetor S não foi alterado. Então, se eu começar agora, por exemplo, com o vetor C, depois o vetor B, por último o vetor A. A regra diz início do primeiro vetor, eu vou unir com a ponta do último vetor. E o vetor S continua com o mesmo tamanho, mesma direção e mesmo sentido. Ou seja, a ordem não faz diferença. Tá bom? Vou voltar ao que nós tínhamos antes. A, B, C, vetor S. Então, item B concluído, vamos ao item C. Calcular o módulo do vetor S. Calcular o módulo de um vetor é descobrir o tamanho dele. Nós podemos fazer isso de duas maneiras. Uma delas é fazendo uma cópia ou usando o próprio vetor S que já está representado ali. Eu vou fazer uma cópia dele, vou colocar aqui na página, um pouco mais abaixo para a gente observar algumas características dele. Bom, como o vetor está inclinado, eu preciso usar as componentes dele para descobrir o comprimento. E aí nós vamos usar o teorema de Pitágoras. Como que eu faço isso? Eu vou contar comprimento, ou medir o comprimento de cada uma das componentes, e vou usar isso daí para calcular o comprimento dessa seta vermelha. Então eu tenho aqui, ó, a altura, se você quiser considerar desse jeito, ou a componente vertical do vetor e a componente horizontal dele. A componente vertical desse vetor tem 1, 2, 3, 4 centímetros. A componente horizontal tem 1, 2, 3 centímetros. Então, quanto que vale o módulo de S? Vamos usar o teorema de Pitágoras para descobrir. Então, o módulo de S vai ser 4 ao quadrado, mais 3 ao quadrado, mais 9, centímetros. Outro jeito de descobrir as componentes do vetor S é somando os vetores do jeito que eles estão representados aqui do lado, na forma dos vetores unitários I e J. Então, quem que seria o vetor S? Eu vou somar todas as componentes em I e vou somar todas as componentes em J. Então, em I tenho 3 mais 2 menos 2, 3 em I. E em J eu tenho 0, 3, mais 1. Então eu tenho 4 na direção J.
Então eu tenho aqui o vetor S representado em termos dos unitários I e J, e a partir das componentes I e J dele, eu posso calcular o módulo do vetor. Bom? Então, item C resolvido. Vamos para o item D. Item D, nós temos que desenhar o vetor D, que representa a diferença do vetor A com o vetor B. Então, vamos fazer uma cópia desses vetores. Bom, o vetor diferença, nós podemos escrevê-lo da seguinte maneira. D, ele foi escrito como o vetor A menos o vetor B. Mas nós podemos escrever assim também. Ele vale o vetor A mais o oposto do vetor B. Então aqui eu tenho o vetor A, o vetor B, mas quem é o oposto do vetor B? É o vetor B invertido. Então eu só troco a setinha de posição. Ele tem que ter as mesmas características do vetor B original, com exceção que ele está apontado no sentido oposto. A gente só inverte a setinha, a ponta do vetor. Então esse é o vetor menos B. Bom, aqui está dizendo que eu posso somar o vetor A com o vetor menos B. Então, eu vou pegar o vetor A, colocar em algum lugar da página e seguir a mesma regra utilizada anteriormente para somar vetores. Na ponta do vetor A, começa o vetor menos B. E agora eu desenho o vetor diferença, que une o início do primeiro vetor ao final do último. Então está aqui o vetor D. Representado. Item D terminado, vamos para o item E. Temos que calcular o módulo do vetor D. Podemos fazer das duas maneiras que fizemos aqui em cima, tá? Mas vamos lá. Nós fizemos o quê? Pegamos o vetor A, que tem menos 2 em I mais 1 em J, e somamos com o oposto do vetor B. O oposto do vetor B, ele tem menos 2 em I. É só multiplicar o vetor B por menos 1. E menos 3 em J. Então, o vetor D é a soma disso. Menos 2 com menos 2, menos 4 em I. E mais 1, menos 3, menos 2 em J. Então, só conferindo aqui, ele desce 2 unidades, ou 2 quadradinhos, 1, 2, e 4 quadradinhos para a esquerda, 1,
2, 3, 4. Então ele está bem representado. Vamos calcular o módulo dele, que eu já tenho os componentes. O módulo do vetor D, usando o teorema de Pitágoras, 4 ao quadrado, aqui, menos 4, menos 2, o módulo de D, 16 mais 4, colocar aproximadamente o resultado, aproximadamente 4,5 centímetros. Então, item E resolvido. Agora, o último item. Medir os vetores D e S. Se vocês estiverem fazendo o exercício numa malha quadriculada, é só colocar a régua sobre o vetor e medir o seu comprimento. Aqui, nós temos uma régua, mas ela não serve para ilustrar o que vai acontecer na prática. Então está aqui o vetor S. Eu vou só ampliar um pouco a régua para que cada quadradinho tenha 1 centímetro nela. Então vamos ver aqui. Mais ou menos. Nós podemos inclinar um pouco a régua. Para ter uma ideia do comprimento desse vetor. Como a malha quadriculada não está bem representada, ela não está com os quadradinhos todos na mesma unidade de comprimento, então nós temos aqui quase 5 centímetros. Do lado de cá, bom, a gente tem bem perto de 5 centímetros. Claro que no computador não é a mesma coisa que fazer o tamanho real do objeto. Numa malha quadriculada, papel quadriculado. Um pouquinho de incerteza. Nós podemos perceber que o comprimento do vetor e o que nós calculamos aqui está bem próximo. Bom, 4,5. Então aqui nós temos 4,9, entre 4,8 e 4,9 centímetros. Opa, desculpa. 4,3 e 4,4 centímetros. E aqui em cima nós temos um valor bem próximo dos 5 centímetros. Estamos aqui com 4,8, um pouquinho entre 4,8 e 4,9 centímetros, e aqui embaixo 4,3 e 4,4 centímetros. Então chegamos bem perto do comprimento dos vetores originais. Mas se fizer numa folha de papel quadriculado e desenhar bem direitinho,
consegue-se chegar ao comprimento do vetor calculado usando o Teorema de Pitágoras. Bom, então era isso que eu tinha para mostrar para vocês hoje, nesse vídeo. Até a próxima. Espero ter ajudado vocês.